dia, eu sou Silvana Medeiros, desse canal, que é o Saúde como Caminho. E estou todos os dias aqui com vocês, refletindo sobre a vida, refletindo sobre como estar nesse mundo, compreendendo suas leis, compreendendo as nossas motivações internas, descobrindo o que está por trás das aparências. Esse é o nosso desafio para viver melhor. Toda gente, toda doença, toda confusão, todo acidente, todo desequilíbrio, existe por trás razões. E para você sair do lugar onde você está, não importa qual seja, você vai precisar desvendar os mistérios que estão por trás desse lugar onde você se colocou. Porque por mais que você pense ainda que não se colocou ali, você se colocou. E hoje eu vou falar exatamente sobre essa questão do pensar e ser pensado. Eu brinco às vezes em sala de aula, que a maior parte da gente nunca aprendeu a pensar, aprendeu a ser pensado. Como Paulo Freire falava, nossa educação é muito bancária. Então a gente acaba estudando tudo que as pessoas, vamos dizer, descobriram. Então a gente vai nos livros e vai estudar a história, que algumas pessoas escreveram, do ponto de vista delas, escreveram aquela história. A gente vai estudar geografia, a gente vai estudar matemática e a gente vai acumulando conhecimento. Mas esse acúmulo de conhecimento, ele não ajuda você a aprender a pensar por si mesma. Diante de um conflito, diante de uma situação que lhe coloca entre tomar uma decisão, como você vai tomar essa decisão se você não aprendeu a pensar por si mesma? Você pode girar, eu mesma já fiz isso, viu? Muitas e muitas vezes. Sabe o cachorro que corre ao redor do rabo, atrás do rabo, em ciclos, girando? Ele fica correndo ali porque ele não tem como olhar de verdade para a situação. Ele não tem elementos, ele está girando em ciclo porque não tem elementos para olhar as várias direções que ele pode tomar na situação. As possibilidades, as escolhas, as oportunidades que a vida está trazendo nesse momento. Porque ele está tão perdido ali naquele padrão, né, de alcançar o próprio rabo, que não consegue ir além. Para aprender a pensar, o que é que eu preciso então? Né? É ser provocada, é sair do meu lugar de segurança de que eu sei. Ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão do saber não saber. Gente, essa provocação que me faz sair do lugar que eu me coloquei, um lugar de segurança. Eu vejo muitas pessoas falando, um lugar de conforto. E eu sempre faço essa observação. Às vezes não é um lugar de conforto. Eu vejo pessoas vivendo lugares de extremo desconforto, de muita dor, de abuso, de sacrifício. Olha, lugares extremamente desconfortáveis, mais desconfortáveis do que deitar numa cama de prego. E a pessoa está lá, aguentando aquilo, suportando aquilo. E eu fico me perguntando por quê. E depois de me perguntar, me perguntei também, né? Por que muitas vezes eu fiquei em situações que eu já estava vendo que era difícil para mim. Mas eu estava ali porque eu não conseguia abdicar da maneira de pensar que havia em mim. Por exemplo, uma maneira equivocada de pensar, que na convivência as pessoas vão mudar porque você precisa que elas mudem. Que as pessoas vão melhorar porque você precisa que elas melhorem. Primeiro tem uma grande confusão aí. Você não veio ao mundo para melhorar ninguém. Você veio ao mundo para quê, gente? Para se melhorar. Então, para se melhorar, você vai precisar descobrir como é, o que é que está aí por trás, né, nas suas redes de, vamos dizer, fundamentos interpretativos, o que está por trás da sua forma de olhar o mundo. Se você olha para o mundo de uma maneira muito crítica, por exemplo, né, eu tenho amigas
que olham para o mundo de uma maneira muito crítica, e às vezes eu também. Então eu começo a olhar para as pessoas e criticar, 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 e também se criticar. Achar que está numa situação muito difícil, que tudo está errado, que tudo é ruim. Gente, o que é que está por trás dessa crítica? E aí o desafio é descobrir. A minha terapeuta, ela é muito assertiva. Eu gosto muito dela porque ela olha para mim, para mim e faz assim: mas você está querendo o que com isso? Afinal, o que você está buscando com esse sentimento de inquietação em relação ao comportamento de A ou de B? E aí eu me choco, às vezes paro, não estou preparada para aquela pergunta tão direta, e digo: eu estou querendo que o outro se molde, que o outro me sirva, que o outro faça aquilo que eu gostaria para eu me sentir melhor. Gente, isso não vai acontecer. Se você ficar vivendo a vida dessa maneira, você vai sofrer muito. Eu já sofri demais. Por quê? Com as danadas das expectativas. Agora, o danado é você ir para o outro extremo, né? Que aí as pessoas dizem assim, né? Parece que elas conseguem isso. Eu ainda não conheci ninguém que consiga isso, mas você tem que viver sem expectativas. Joia. Quando eu me iluminar, quando a parte, né, for da luz em mim iluminar toda a minha sombra, eu vou viver sem expectativas, porque esse é um estado de iluminação. É um estado onde eu já superei meus desejos, meu egoísmo, meu egocentrismo. Eu já saí disso, eu já estou conseguindo entrar num lugar de sentir que somos um, porque de fato somos um. Quando eu faço esse vídeo aqui, não existe nenhum um glamour de que eu estou fazendo uma coisa, um serviço de generosidade. Sim, pode até ter um pouco isso, mas é uma generosidade que me inclui. Então é para nós, não é para vocês que estão me assistindo simplesmente que eu faço esses vídeos. Que todos os dias eu acordo com essa vontade de compartilhar o que eu percebo, o que eu compreendo. É por mim também, é por nós. E é aí que reside o segredo de somos um. Somos um é quando eu sei que o que eu sinto, gente, os conflitos, os meus medos também são os de vocês. Que vocês passam por coisas semelhantes ao que eu passo. Vocês passam por situações onde vocês se sentem acuados, amedrontados, onde vocês se sentem inseguros, sozinhos, abandonados, rejeitadas. Passam pela mesma coisa que eu. E aí, o grande mistério do Somos Um, eu acredito, é eu reconhecer isso e poder ajudar, segurar na mão de vocês quando eu me sentir fraca para andar sozinha, e vocês segurar na minha mão quando vocês se sentirem fragilizados para caminhar sozinhos. Então, a gente escutar alguém que está na caminhada, eu sei porque eu escuto, eu busco, eu leio. Eu participo, eu já disse ontem, de grupos com pessoas que, como eu, buscam. É muito importante a gente encontrar nossas turmas, as pessoas que estão na mesma frequência. E eu vou até fazer uma mudança em algumas falas minhas. Algumas pessoas do passado, mesmo que elas não estejam lhe acompanhando, às vezes no ritmo que você está de busca, mas elas às vezes têm uma coisa muito boa que você precisa preservar, mas respeitando o ritmo das pessoas, respeitando a compreensão, conseguindo sair do seu egocentrismo, do seu umbigo e olhando para essas pessoas na possibilidade delas, amando essa possibilidade que elas estão hoje. E a sua própria possibilidade. Porque amanhã você vai ver, com certeza, eu espero que vocês vejam, porque eu, quando vejo, eu fico muito feliz, que eu estava errada em relação a algumas coisas que eu dizia ontem, que eu afirmava ontem, que eu brigava por elas muitas vezes ontem. Então, quando eu olho para mim ontem e vejo que eu brigava por coisas e que eu estava equivocada, é um despertar. E cada vez que eu tenho um despertar, é um pouquinho mais de luz que a minha consciência ganha. Eu me ilumino um pouquinho mais. A iluminação é esse processo, gente, onde eu vou botando luz nas coisas
que existem em minha cabecinha, nas coisas, nas ideias, nas compreensões de mundo, nas crenças. Então eu vou botando uma luzinha e vou olhando para essas crenças, para essas compreensões, para os valores que eu tenho e vou dizer, eita, eu pensava que eu era mais generosa, mas eu nem sou tão generosa assim. Ah, eu pensava que eu desistia fácil das coisas, porque também a gente descobre coisas boas e coisas ruins, né? Não, peraí, eu não desisto assim tão fácil, não. Mas também eu poderia ter mais compreensão e poderia escutar mais o outro para não brigar com o outro para ele ser como eu sou. Ou como eu acho que ele deveria ser. Então, essas delicadezas que é fácil falar. É fácil dizer para vocês, olha, gente, vocês têm que ter cuidado para não olhar para o outro querendo que o outro corresponda às suas expectativas. É muito, mas muito fácil falar. O difícil é viver isso. É quando você está com uma amiga, com um familiar e você pode desfrutar momentos agradáveis com essa pessoa sem querer transformar essa pessoa naquilo que você acha que ela precisa se transformar. Não vai acontecer. Pode sim. No momento que você consegue fazer isso, aí é que é legal. Que você consegue desfrutar momentos bons com pessoas que você discorda de alguns comportamentos dela, você está o quê? Se transformando, está sendo mais generosa, está abrindo seu coração para amar essa pessoa ou essas pessoas do jeito que elas são. Eu sou uma pessoa que sempre foquei meus objetivos em aprender a amar. A minha terapeuta às vezes me lembra, o que é que você mais diz que busca? Eu disse amar. Então, veja, se você busca amar, amar implica em aceitar, em acolher a si mesmo, a si mesma e aos outros como eles são. E desfrutar da companhia dessas pessoas que são diferentes de vocês. Às vezes, uma prova de amor, o grande desafio está dentro da sua casa, da sua família. Olhar para essa família, ver que você vem dela, você não é tão diferente, porque senão você não tinha nascido nesse meio. Vai ter pontos de conexão. Se você não encontrou, é porque você está fugindo de olhar desses pontos para esses pontos de conexão. Mas tem pontos de conexão de coisas boas e coisas ruins, viu? Coisas difíceis, coisas que muitas vezes você repugna, você condena. E toda vez que você conseguir olhar e perceber alguma coisa desse traço em você, lembre, mais um pouquinho de luz na sua consciência, mais você se ilumina. A iluminação, gente, é esse processo onde a minha consciência, cada vez, ela ganha a capacidade de ver além do que eu via ontem, que me leva a comportamentos mais éticos, generosos, respeitosos, no sentido do nós somos um, no sentido do maior mandamento de Jesus: amai ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. E eu termino esse vídeo com esse mandamento, para que esse dia de hoje vocês deixem essas falas que vocês escutaram aqui ressoar no coração, na mente, no corpo de vocês, porque eu estou fazendo isso para repensar a forma como vocês estão vendo a vida, a forma como vocês estão se colocando nas relações. Lembre, amar o próximo como a si mesmo é sair do seu ponto de vista, é sair do seu lugar de rigidez, é haver uma dança entre você e o outro, entre o que você pensa, o que você sente e o que o outro pensa e o que o outro sente. Os outros, na verdade. Então, eu termino mais uma vez esse vídeo pedindo para vocês compartilharem, se vocês consideram que é importante essas reflexões, compartilhar nas redes sociais, divulgar para que a gente possa trazer mais pessoas para as reflexões. Obrigada pela atenção, pelos feedbacks, pelos comentários, pelos likes, por vocês que confiaram e estão inscritos aqui no canal e me seguem. Hoje é nosso encontro à noite, né? Sempre aos domingos às 20 horas, a gente se encontra em tempo real para quem precisa partilhar alguma coisa, certo? Beijo grande. Se inscreva aí quem não se inscreveu, dê um like e até amanhã, até mais tarde. Beijo.